Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Isso é bonito de falar toda vez, É bonito. É legal, é Tem importante. história, né? Tem história, tem história. Bom, para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui na Red Belt Security, e hoje vamos falar sobre entendendo a superfície de ataque para gerenciar riscos. Matheus, a gente falou aqui um pouquinho antes que é um bate-papo legal, é um tema bem importante, mas sendo muito sincero, né, com o nível dos participantes de hoje, eu não quero ficar só nesse assunto, eu quero, acho que, né, extrapolar um pouquinho É isso. e pegar a vivência desses dois que são de altíssimo Quanto nível. mais experiência a gente puder explorar desses dois aqui, mais, É o momento. mais agregar a gente Não, vai para essa porque galera vai que assiste a pra gente. conseguir juntar os dois aqui de novo vai ser mais difícil. Bom, aqui ao meu lado, Alexandre Souza, CISO e DPO no grupo DASA. Ale, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Obrigado, Edu. Obrigado aí pela oportunidade aqui de compartilhar um pouco da nossa experiência sobre esse tema. Maravilha. E super famoso, Ixi! Marcelo Zilo, líder de segurança Latam na AWS. Zilo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A gente já se falou muitas vezes no virtual, mas nunca presencialmente, então foi um prazer receber o convite de estar aqui com vocês. Acho que o papo vai ser bem legal. Melhor ainda com esse senhor aqui, que é um Eu tava perguntando, grande né? conhecido, amigo, Se irmão. conhece, não, enfim. irmão escolhido, isso eu adorei. Olha só. O Ale é um... O Ale, vou contar a história aqui, já posso? Já, Só já spoiler. só pra gente- Numa das empresas que a gente trabalhou junto, quando eu entrei, ele foi meu mentor, cara. Que demais. Acho que eu nunca contei isso. E ele fez a última entrevista e me foi mentor. E anos depois a gente trabalhou junto de novo, porque eu fui buscar ele onde ele estava trabalhando. Cara, quer vir trabalhar comigo? Agora a gente vai trabalhar como cliente. Então tem muita história, cara. Noites em SOC, e tem muita história aí. Que às vezes a gente senta no fim de semana para tomar vinho e fala, rapaz, você lembra daquilo? E vem do nada, né? Vem aquele negócio do nada, assim o cérebro vai desbloqueando os traumas que tivemos no passado. É quase isso. Foi engraçado, né, Zilão? Porque você fala de mentor, né? E depois o Zilo foi meu líder, né? Depois, na segunda oportunidade, eu costumo dizer que ele foi meu chefe que me mandou embora 3 vezes, né? Porque a gente trabalhava ali muito... Era intensamente, né? Mas foi uma das melhores fases ali. Foi quando a gente desenvolveu bastante ali a experiência de operação, né? Eu costumo dizer que a gente é soldado experimentado na guerra por causa dessa experiência que a gente teve junto. Então foi uma escola, foi... Eu uso uma frase que é tiro na fuselagem. Sim, nós tomamos bastante tiro, cara, bastante. E eu acho que essa experiência do field, ela é importante. A gente vê essas coisas de filme, né? Da irmandade que existe em exército, daí em diante. Ou você tem algum conhecido, e não fazendo muita comparação, mas quando, não de segurança em específico, mas quando você tem colegas de trabalhos que viram amigos, que vocês passam por situações e conseguem sair do trabalho, daquele dia a dia, e tomar uma cerveja, olhar no olho, você fala, cara, esse cara é brother. A gente tá trabalhando juntos já há quantos anos? Quase 3, né? 3 anos. A gente já foi já para Las Vegas juntos, Fortaleza. Já deu um rolê. A trabalho, 100% a É trabalho, isso. né? E aí tem um momento ali que você tá ali naquela loucura, um olha pro outro, já sabe pelo olhar de como vir, se ajudar. E aí você sai daquela doideira e toma uma cerveja junto. É isso. E aí você tem os maus momentos, isso cria uma irmandade. Vínculo, né? Um vínculo, cara. Vínculo, E essa dificuldade juntos traz essa proximidade, né? Traz. Você passou por maus bocados, aí você sai do outro lado e fala, ufa, É. vambora. Sei quem eu posso contar, né? Quem É pode isso. contar comigo. E tem muito a questão, a gente vivenciou muito isso, né? Em momentos de crise, você tem momentos em que você está muito bem, crise de cyber, né? O time está bem, às vezes o time está cansado. Então, tem que ter um balanço, né? E a gente viveu várias vezes isso, assim, virar madrugada, putz, agora tá na hora de revezar. Cara, vamos... Quem vai dormir hoje? É isso aí. Né? É Hoje isso. eu durmo, amanhã você dorme, vamos aqui que vai dar tudo certo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sobre o bate-papo? E pronto, aí. Já saímos do roteiro. Até onde nós vamos? Então, assim, o negócio vai puxar. Voltando para a superfície. Para a superfície. Que a gente vai sair desse assunto, porque isso, a superfície, vambora, de vambora. A fato, superfície não vai existir mais. mais nada, meu. Depois vamos descer ali e vamos ver até onde nós conseguimos chegar. Quando a gente fala de superfície de ataque, que é um pouquinho aqui da nossa ideia, a Gabi trouxe uma frase bem interessante de Geoff Brown, que foi diretor de segurança da informação na Universidade de Nova York. Se eu não me engano, em 2000 e
2015 ou 2016. E ele estava falando sobre como devemos olhar para a superfície de ataque das nossas empresas, né? E fez um comparativo ali bem legal de como que nós devemos olhar a nossa tecnologia, nossos processos, como talvez olharíamos para um tabuleiro de xadrez. Então, nós vamos colocar nossas peças de forma estratégica, porque nós não temos peças ilimitadas, vamos falar de tecnologia, de budget. E o principal para cada estratégia que eu faço, eu tenho que lembrar o tempo todo que eu tenho alguém do outro lado querendo me derrubar. No bom sentido. Derrubar minha peça, pegar minha rainha e coisas do Fazer tipo. você cometer um erro de jogada. Exatamente. Perfeito. Então ele fez esse comparativo que eu achei bem interessante, né? Eu trouxe aqui para nós. E por mais que eu comece aqui sempre a analisar e trazer talvez alguns dados de pesquisas, que tem uma aqui até da TechTarget, são números que você se assusta, né? Alguns básicos, né? Está dizendo que de 400 profissionais de segurança cibernética que passaram por essa entrevista da América Latina, apenas 9% deles acreditam monitorar ativamente 100% da sua superfície de ataque. Cara, é doideira. Menos de 40 pessoas, do total de 400, falam que monitoram 100%. Não, e o contrário, né? Eu gosto de olhar a estatística pelos dois lados. 91% sabe que tá faltando algo. É isso. Isso é desesperador. De E desses verdade. 9% você sabia, nós sabemos que você assim, cara. Deixa eu falar a coisa certa Deixa eu aqui. falar uma coisinha aqui, ó, que eu estou acreditando. Tenho fé que é isso, né? O ponto cego, né, da maioria das organizações, tem muitos ativos voltados para a internet sem conhecimento deles, né? E de acordo com essa pesquisa também, quando usam um scanner automatizado, as organizações descobrem algo na faixa de 40% a mais de ativos que eles não conheciam. Então são dados assustadores, né? E a gente falou já em alguns lugares passados. Ontem, inclusive, eu estava em Porto Alegre, conversando com um grande cliente que se tornou amigo também, já passamos por problemas juntos. E a superfície de ataque foi um dos pontos. Pô, Edu, você já conhece a diretoria, você está com a empresa aqui já há 2 anos. Eu estou há 10 dias nessa companhia. E aí, me dá um overview sobre o que está para o mundo externo. Me conta a verdade. Me conta a verdade. Eu lembro que eu trouxe o número, a gente estava na ponta da língua, que era, hoje você tem 167 aplicações externas. Você sabia disso? Ele falou, cara, a gente usa 10. Eu falei, então, vocês têm coisa de QA, você tem coisa de homologação, APIs também inúmeras. E ele falou, pô, você tá louco, vamos tirar, mas pelo menos tá com AF. Não estão. Vamos tirar. Já recebeu ali um do lado? Não, nós não vamos tirar nada porque nós não sabemos o impacto. E aí começa. Então, assim, é assustador. É um vespeiro. Você não sabe para onde correr depois. E por onde começar? Ale, vou jogar para você. Por onde começar? Scan automatizado? Não. Hoje nós temos... Eu vou usar bastante AWS, tá? Opa, eu quero que você compartilhe com a gente possibilidades que dê essa visão para nós. Talvez alguma estratégia inicial. Não temos nunca bala de prata. Sim, sim. Talvez uma dica que a gente poderia... Assim, a experiência, Edu, mostra nessa fase de discover, vamos chamar assim, né, para você ter uma visibilidade da sua superfície, o que funciona bem é usar ali a sua ferramenta do seu scan de vulnerabilidades, né, é um caminho. Eu vejo muita combinação do seu scan com uma ferramenta do tipo Shodan. O Shodan ajuda bastante. Você sabe que você estava falando, eu estava lembrando, olha só, vou revelar a minha idade, né? Eu sou mais novo que você. Tem mais de 20 anos aí, Zilão. Lembra do site da Security Fox? Lembro. Nossa, Security Fox. É igual o nome da sala, que eu não vou revelar não. A hora que eu vi o nome da sala, eu falei, nossa, essa é antiga, hein? Lá na Security Fox era fantástico, era um site de referência, que ele tinha os boletins de segurança e tinha uns artigos de segurança. E eu me lembro, cara, como se fosse hoje, de um artigo que falava como você criar um processo automatizado usando o Nmap para varrer seu perímetro e identificar ali todas as portas abertas, e aí você gerava um resultado, que o Nmap lá tinha um parâmetro para gerar um HTML. Perfeito. Aí você gerava um HTML e mandava para onde? Para um IS. Para você ali ficar visualizando, né, aqueles indicadores, as estatísticas. Quantas portas você tem, quantos IPs você tem ativo, quais são os serviços que estão expostos, e
olhando isso, Retroalimentando isso aí. retroalimentando isso, visualizando o dia todo. Veja que isso já sempre foi uma necessidade, sempre foi uma dificuldade, né? Perfeito. Como garantir 100% dessa visibilidade? E olha que você mostrou indicadores preocupantes, né? Me lembrou também um outro grande amigo nosso que fala, como é que eu fico confortável com esse desconforto constante de não saber exatamente o que eu tenho exposto? E, cara, não é só servidores, né, serviços, eu estou falando de software, estou falando de hardware, porque deve ter o OT aí. Nossa Senhora. Outra coisa que você me lembrou também, toda vez que a gente faz teste de alguma solução de discover, como para ter uma dimensão da superfície de ataque, você tem essa surpresa. Esses 40%, 50% que você falou é muito real. Eu lembro no episódio que a expectativa era achar 5 mil ativos. A gente achou 18 mil. Numa outra era 2 mil. Achamos 4 mil. E, cara, não era só servidores e serviços, era OT, APIs, né, vários outros serviços que a gente não sabia. Então, existem algumas ferramentas para ajudar a gente. Né? Para passar de ano, um scan, um Shodan, com certeza já vai te dar ajuda. Excelente dica. Combinando outras ferramentas. Puxa, eu não tenho um scanner de vulnerabilidade, aí não está ali no meu uma ferramenta paga. Cara, um Nmap combinado com um Shodan ajuda bastante. Alguém ali com viés de Security as a Code, como o meu amigo Zilo me ensinou, sabe, que tem ali uma capacidade de desenvolver, facilidade de desenvolver scripts, né, que diariamente, isso é importante, continuamente, porque é dinâmico. Né? Dependendo do tamanho da empresa, é dinâmico. Se a empresa é power user de cloud, então, cara, cada momento está pipocando alguma coisa. E como é que eu vou? E assim, muitas vezes sobe lá um RDP, sobe lá um servidor, banco de dados, eu tenho que saber agora que subir esse banco, poucos minutos depois eu preciso saber. Vai olhar. Alguém vai olhar. Vai ser indexado. E aí, alguém vai olhar. É lindo. Quando você sobe um serviço desse, você monitora a rede, cara, começa a metralhar ali algum scan, porque tem alguém lá na China, botezinho já rodando. Algum botezinho que vai metralhar essa interface, porque é um RDP, é um SSH. A porta padrão, subir com a mesma porta, Exato. É batata. Interface admin de firewall. Eu vejo hoje que tem muito botezinho só procurando essa maledeta interface. É uma interface com admin e senha, que se for padrão, tango down. Game over. Excelente. Zilo. Que mais? O Ale me fez lembrar de uma coisa, agora ele vai dar risada. A gente não pode dizer aonde e que projeto, mas você vai lembrar. Isso há muitos anos atrás, bota mais de 15 anos aí, a gente fez um projeto que o cliente pediu na época para a gente montar algo que detectasse a superfície de ataque e que fizesse isso 2 vezes ao dia, para que ele detectasse se alguém estava criando regra de firewall indevida. Caramba. Ele falou assim, eu sei que alguém vai criar uma regra que vai liberar um protocolo aí que não pode. E eu só vou detectar isso há mais de 10, 15 anos. Eu sei que eu vou detectar isso ou na auditoria, ou num pentest, ou pior, se eu tiver uma invasão. Então eu não quero esperar. E aí tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que falou, isso aí é monitoração contínua de controle, virou Continuous Control Monitoring. Então ótimo, o que a gente vai fazer? Era tão simples quanto isso, um script Nmap rodando no range inteiro, 2 vezes ao dia, indexava numa base, ele falava assim, quantas portas, e a gente sabia de cabeça, quantas portas HTTPS eu tenho expostas? 80. Se aparecesse 81, Houston, we have a problem. Quem autorizou? Cadê a mudança? Por quê? 10, 15 anos atrás. E acho que às vezes a gente tem que lembrar disso. Do básico. A vantagem é que hoje você tem ferramentas que deixam isso muito mais fácil para fazer. Era meio artesanal. Sim. Funcionava. Mas hoje eu não faria tão artesanal assim. Mas naquela época não tinha muita escolha, né? Hoje você pode fazer isso com ferramentas muito mais automatizadas. E aí eu vou puxar a sardinha já. Que eu quero ouvir bastante sobre isso. Com relação à nuvem, acho que tem um desafio na superfície de ataque em ambientes tradicionais que é assim, as coisas vão pipocando. Sobe servidor, desliga servidor, sobe máquina, etc. E eu uso uma história que é verdade. O Ale também vai rir disso. Você chega para alguém e fala assim, quantos ativos você tem na rede? Vão responder, o cara de TI vai responder 5 mil, o da auditoria vai responder 6 mil, o pentester vai responder 12 mil e a realidade são 15. Né? Assim, então, cadê o número real? E por que isso acontece? Porque no caso de ambientes tradicionais, as coisas vão subindo sem ter muita gestão, às vezes, de quando isso subiu, que recurso foi disponibilizado, por quanto tempo. Na nuvem você tem uma vantagem nativa. Tudo é chamada de API. Tudo.
Você criou um usuário, é uma chamada de API. Você subiu um servidor, é uma chamada de API. Você mudou uma regra, é uma chamada de API. Você mudou uma porta, é uma chamada de API. O que isso significa? A nuvem foi criada numa fundação onde tudo o que efetivamente acontece te possibilita gerar um track, te possibilita gerar um log e te possibilita monitorar em tempo real. Então, vou te dar um exemplo. No caso lá da nuvem da AWS, você tem ferramentas que são nativas que você pode configurar o seguinte, ó, se alguém tentar expor uma porta SSH, vai detectar no momento que o cara fizer assim, ó, aplicar. Detecta, bloqueia, volta à regra e fala assim, não pode. Então isso acontece em tempo real, não vou ter que esperar uma semana gerando alerta ainda. Por quê? O poder de como que a nuvem foi criada com fundação em Security as Code. Perfeito. Tudo é código, tudo é chamada de API. Isso é meio que padrão já? Isso é meio que padrão. Isso é meio que padrão. O que acontece muitas vezes, e aí acho que é um aprendizado de nós, como profissionais de segurança, eu estou falando por mim, inclusive, que a gente tem que aprender a usar melhor esses recursos, que às vezes estão lá. A gente só precisa que diferente de você, às vezes, simplesmente entrar na console e fazer algo, é realmente codar. Você tem que escrever um script para fazer a chamada de API, tomar as ações. Tá? Óbvio que os provedores, no caso da AWS, a gente cada vez mais tenta automatizar isso. Mas nada diferente daquilo que eu teria que fazer dentro de qualquer Nada. outro ambiente. Até pior, eu teria que fazer dentro do meu próprio ambiente. Isso, né? porque dentro do seu ambiente, às vezes, eu vou lembrar... Nossa, eu alei aqui, cara, vocês não sabem quantas histórias a gente vai começar a lembrar. Mas na época também não existia CIEM, nem existia ferramenta de orquestração, você vai lembrar disso. E a gente falou assim, cara, como é que a gente integra esse monte de solução para tomar ações automatizadas, isso há 15, 16 anos atrás? Aí a gente criou um barramento, você lembra disso? Num dos projetos a gente criou um barramento de automação, tinha um cara que era um matemático especializado em script, etc., e ele criava as automações para a gente fazer isso. Nem existia orquestrador naquela época. Hoje isso está mais fácil. Na nuvem você tem orquestrador nativo, você tem várias ferramentas de SIEM que tem orquestrador também. Então assim, eu acho que ficou mais fácil. Agora, por outro lado, como você tem muita opção, também é difícil até escolher. Né? Isso é verdade. Você vai na concessionária de carro, o cara vai, que carro o senhor quer? Não sei, ó, tem aqui 255 para o senhor escolher. Vai levar um ano para escolher o carro. É isso mesmo. Eu tô refletindo aqui e isso tudo parece muito natural pra gente nessa mesa, que a gente precisa monitorar constantemente, é tempo real, tudo é pra ontem, mexeu, mudou, criou um alerta, criou uma regra, bloqueou, muito natural pra gente. Mas eu confesso que eu ainda vejo muitos clientes, potenciais clientes, voltando pra gente e falar, preciso fazer um pentest. Quando foi a última vez que você fez? 2 anos atrás. O cara faz isso uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou nunca fez. Essa tendência que nós aqui na mesa estamos vendo como natural, isso é uma tendência, é natural. Nos pares de vocês do mercado, vocês já veem essa preocupação e essa atitude de evoluir para um modelo um pouco mais. E você está falando disso há 15 anos atrás. E eu lembro quando eu trabalhava com cyber lá na Austrália, a gente fazia auditoria de regras de firewall. E aí sim você identificava. Cara, voltou uma história na cabeça aqui também, pelo amor de Deus. Das antigas, cara, é roots, ó. Você viu como você descobre? Mas como que vocês veem dos pares do mercado de vocês essa situação hoje? A gente está mais para qual extremo? Porque são 2 extremos, né? Um que o cara faz um pentest uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, e outro que estamos monitorando via cloud, qualquer movimentação, bloqueio, etc. Que patamar que a gente está hoje, de 0 a 100, sendo esses 2 extremos? Assim, Matheus, o fato não dá para eu avaliar meu ambiente uma vez por ano, né? A cada 2 anos fazer um pen test. Eu preciso ter uma visibilidade dos ativos que eu tenho. Então, falando de superfície de ataque, eu tenho que ter um domínio do que tem ali, né? E eu tenho que estar fazendo esse trabalho contínuo de descoberta. E uma vez descoberto, eu preciso saber o nível de exposição. Perfeito. Aí, onde conecta com a questão de riscos, né? Puxa, tem alguns serviços que eu costumo dizer com o meu time que o desafio é desenvolver o mindset de cyber, né? A mentalidade cyber. Hoje, um profissional experiente de cyber, se ele identifica que tem um RDP exposto, cara, explode um monte de ameaça na cabeça dele que explora esse RDP. Cara, ele vai sair gritando para todo mundo para poder desconectar essa interface.
se nesse processo de gestão de superfície ele identificar uma vulnerabilidade, está muito conectado, né? A gestão de superfície de ataque com gestão de vulnerabilidade. Se nessa varredura ele identificou que tem ali um VMware exposto vulnerável, Ave Maria, né? Ele vai declarar ali DEFCON 5 e vai chamar todo mundo, porque, cara, existem dezenas de campanhas de ransomware que exploram esse tipo de vulnerabilidade. É uma questão de tempo, o comprometimento. Então, existe uma preocupação, sim, de gerar essa visibilidade, mas como é que eu faço isso numa janela menor? Continuamente, né? Então, isso sempre foi um desafio nosso, né? Essa monitoração contínua. Como é que eu garanto que, efetivamente, os meus processos estão funcionando? Que nada é exposto sem passar ali por um controle. Cara, esse RDP... está lá na minha regra, na minha política de arquitetura de segurança, que não pode. Mas alguém fez. Exato. Né? Então, como é que... E assim, sempre vai ter, né? Sempre vai ter ali uma chance de alguém expor algo que não deveria. E aí eu tenho que ter essa camada, para identificar, e como o Zilo fala, esteja preso. Né? Tem um RDP, tem um SSH aqui exposto que não está restrito por IP. Opa, apareceu aqui uma VPN que eu não sabia. Um banco de dados, Ave Maria. Né? Então, continua sendo um grande desafio. O ponto é que não dá mais para eu não fazer nada. E aí que você vê esse tema de gestão de superfície de ataque, algo muito falado, né? Existem vários players desenvolvendo soluções para isso. Menos amadoras, né? Como a gente brincou aqui usando o Nmap, eu preciso de algo mais automatizado, algo mais integrado, que uma vez identificou a não conformidade, puxa, isso já vai conectar com o meu processo de resposta a incidente ali, porque é um incidente, é um alerta que eu preciso... Ô, amigo do Firewall, qual foi? Por que essa porta foi exposta? Por que esse serviço foi exposto? Por que essa API aqui apareceu e não passou aqui pela nossa análise, não passou aqui pelo nosso processo de teste, né, de análise ali dinâmica, estática, o que for, antes de colocar, antes de expor isso, né? Então, é um tema que está bastante quente hoje, né, nas empresas, e a gente está aprendendo a trabalhar com isso. Deixa eu dar alguns exemplos aqui de coisas que eu tenho visto nesses extremos. Boa. Empresas que normalmente têm muito ambiente legado têm um desafio maior. Porque como é que você mede superfície de ataque num ambiente que tem zilhões de tecnologias diferentes? Zilo, você matou. Sim, como que você faz isso? Então, não estou dizendo que é impossível, tá? Estou dizendo que existe um desafio maior, né? Então, você vai ter mais dificuldade. Empresas que já se modernizaram, que foram para a nuvem, por exemplo, esse processo, não vou dizer que ele fica muito mais fácil, mas você tem facilidades. Ou porque você tem ferramenta nativa, ou porque você tem as integrações de APIs. E tem uma outra particularidade no ambiente de nuvem, que também é interessante, e que até se reproduz em ambiente tradicional, que olha só, a gente começa a chegar no extremo. Você tem hoje ambientes que nascem e morrem em menos de 1 hora. Na nuvem você tem elasticidade. Então, assim, você tem um container. Aí sua aplicação vai lá, a equipe de marketing faz uma propaganda espetacular, você vai ter que subir 5.000 containers, porque você tem que atender o cliente. Excelente, você subiu 5.000 containers. Como é que você garante que esses 5.000 containers subiram com as boas práticas de segurança e eles não ficaram expostos durante 1 hora? E como é que você guarda o log disso? Eu falo para os clientes quando a gente conversa assim, o desafio a transformação é tão rápida e a agilidade de novas tecnologias e produtos e serviços você tem que lançar, etc., que traz esse desafio de você ser mais real time. Vai ser possível fazer isso 100% dos casos? Não. O que eu percebo é que tem um caminho de maturidade. Então, assim, se você não faz nada, comece a fazer. Vou pegar um exemplo que aconteceu há 2 semanas atrás. Estava conversando com um cliente e falou assim, exatamente, superfície de ataque. Falei, você usa nuvem? Uso. Ótimo. Começa a fazer na nuvem. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Começa aqui. Pô, mas eu tenho um legado aqui que eu não sei... Você vai fazer lá também, mas ó, o famoso dig só, né? Vamos cortar e fazer em pedaços, você não vai conseguir fazer tudo. Então vamos para cá. E esse caso especificamente, ele tem uma estratégia de migrar o legado para a nuvem. Eu falei para ele assim, ó,
Você quer mesmo fazer isso no legado? Porque daqui 2 anos você não vai ter legado mais. Você quer investir nisso? Já monta um ambiente novo pensando nessa monitoração contínua. Ou seja, ele vai sair de 0 a 10%, 20%, 30%. Em 2, 3 anos ele vai estar 80%, 90%. Então acho que tem um pouco também de entender o momento. O momento... Eu vou dar um exemplo. Um cliente nosso, da área ali, né, financeira, seguros, daí em diante, fez uma grande movimentação para a nuvem. Uma grande movimentação. E a nossa maior preocupação era a superfície de ataque. Porque a partir do momento que eu pego, já sei ali, já tenho mais travadinho com meus firewalls internos, daí em diante, fui para a nuvem. Qual que foi a primeira coisa que começaram a fazer? Cara, liberar tudo. Então, assim, é uma coisa que todo mundo esquece, né? Não é porque eu tenho insegurança no meu ambiente on-premise que quando eu for para a nuvem eu vou me tornar seguro. Não. Você está levando a insegurança junto se você não for fazer nada. Você tem que tomar cuidado para não automatizar o caos. E aumentou o caos, viu? Aumentou. Porque você vai ter elasticidade. Aí você tem uma prática aqui que está mais ou menos segura. Joga para todo mundo. Você vai mais ou menos e aí seguro, começou o você vai quê? ter um problema. Ter problema de comunicação. Eles não foram para paz. Eu tô aqui como infraestrutura e vou lá como plataforma, como serviço. Não. Migra a máquina. E aí o que acontece quando migra a máquina? Fica mais caro depois, dependendo do tipo que faz a migração. Dito e feito. Não, mas e quando vocês vão para paz? Quando vocês vão para serviço, SaaS? Estamos migrando. Cara, a minha vontade era, só migra o que for para paz, como o SaaS talvez, vocês vão fazer uma baita de uma melhoria, vai ter redundância, vai ter tudo lindo e vai mais seguro. A nossa preocupação era, cara, então vamos fazer o seguinte, já que eles vão de qualquer jeito, vamos olhar para a superfície, porque eu tenho certeza que vai ter blub aberto, que vai ter, e dito e feito, abriram. E o Ale deu um exemplo aqui também de, vamos analisar plataformas, vamos analisar, né, base de dados. Financeiro, acaba investindo mais, sim, ok. Nós sabemos que o nível de maturidade é um pouco maior. Nós temos um grupo, que se tornou um grupo, a partir do momento que era só, né, banco daí em diante, se tornou grande e tal. E nós fizemos, né, um baita de um trabalho lá, teste de vulnerabilidade. Encontramos um PHP MyAdmin aberto. Dele estava aberto o quê? Estava já para a nuvem, né, independente, estava para a internet. Ok, senhas não estavam padrões. Tinha uma vulnerabilidade dele. Dali era o CHK Editor por trás, conseguimos fazer o payload, blá. Caímos no servidor Linux, se não me engano era um Fedora. Do Fedora, pegamos alguns arquivos de configuração, bateu no Azure desse grupo. Dali foi, assim, fizeram um caos de movimentação lateral e escalação de privilégio. Tudo por causa de um PHP MyAdmin. Ali a gente causou problemas com o SOC deles, porque não foi identificado nesse momento. Afinal, era para o SOC identificar ou não? Cara, o SOC sabia dessa plataforma que estava externa? É responsabilidade do SOC mapear esse negócio externo ou talvez o ambiente do cliente tem que falar, não, tenho isso daqui. E aí você começa aquele N. Por causa de uma superfície aberta, causou um estrago geral, generalizado. Edu, na sua fala, me lembrou aí me veio aqui um grande desafio que a gente tem. Infelizmente, a gente na área de segurança adora ter um playground ali de tecnologias, né? E não é novidade que um dos desafios nossos hoje é como é que eu consolido essas tecnologias. Dessa nossa conversa, olha só, a gente está falando de vários, entre aspas, brinquedinhos, né? Um brinquedinho para me ajudar a fazer a gestão de superfície de ataque, me ajudar aqui no Discover. Mas, cara, eu tenho aqui uma ferramenta que é a minha ferramenta de gestão de vulnerabilidades. Eu tenho aqui uma outra ferramenta que me ajuda no inventário. Eu tenho uma outra ferramenta aqui que me ajuda no Discover de API. Cara, eu falei aqui, no mínimo, aqui 4 soluções, 4 tecnologias que estão muito interconectadas nesse desafio de qual que é a minha superfície de ataque. Eu vejo que é bem... Para quem definiu que preciso investir nesse processo, eu preciso pensar em alguma solução única, né? Porque uma vez descoberto o ativo na minha superfície, eu preciso validar se ele está no meu inventário. Eu preciso validar se ele tem uma vulnerabilidade. Então, faz muito sentido a gente usar uma solução que está integrada. Empresas menos maduras têm dificuldades ali de recursos de pessoas. Eu vejo que para tratar esse tema é um tema perfeito para eu ter um parceiro. Um parceiro que vai ter ali uma solução, que vai me prover uma solução que dá visibilidade da minha superfície,
que já conecta com a parte de vulnerabilidades, que já retroalimenta o meu inventário e que tem a cerejinha ali do bolo, que ele me ajuda, olha, de tudo que ele inventariou na minha superfície, o que está mais crítico que eu preciso tratar? 80-20, trate O isso. 80-20, exato. Como é que eu faço isso? Porque tem coisas mais simples que eu identifiquei lá que é um RDP e eu vou bloquear. Agora tem coisas que foi um sistema que não estava no meu inventário e está em produção, não consigo tirar ele do ar, mas eu preciso tratar. E ele tem uma vulnerabilidade crítica lá que permite um shell de comando remoto. Opa, essa daqui eu preciso priorizar. Então, eu imagino que um caminho de sucesso para a gente fazer isso é para empresas que não têm tantos recursos de ter gente dedicada por isso, porque isso é um trabalho. E no corpo dá bastante trabalho. E uma das dificuldades que eu vejo é dedicação para isso. Você ter um time interno só para olhar, só para fazer esse monitoramento contínuo. E né? um parceiro, provavelmente, ele vai ter a capacidade de monitorar diversos ambientes e adotar uma estratégia de aprendizado que um ajuda o outro. Né? Você aprende aqui uma superfície, uma determinada vulnerabilidade, como que isso afeta outro ambiente. E a gente falava muito Sim. disso já há muito tempo também, que é, cara, eu lembro de uma discussão que a gente teve assim, vamos fazer pentest com gente de dentro ou de fora? Pô, vamos fazer com gente de dentro. Legal, mas será que não é bom ter uma mescla? Porque se a gente tiver pessoas de fora, elas vão ter um outro olhar, elas vão ter uma outra forma de ter menos vício, né? Isso é igual jogar bola, quem gosta de jogar bola, joga sempre no mesmo time, né? Você sabe sempre que o cara vai chutar ruim, que ele não sabe chutar, mas você continua jogando do mesmo jeito, mas tem vício. Então, assim, eu acho que a gente também tem que... Essa mescla, eu sempre falo, né? Acho que ela é importante. Eu acho isso que você falou fantástico, Zilão, porque imagina que esse parceiro que tem essa experiência, né, em vários clientes, em vários projetos, quando você fala de superfície, existe uma preocupação, né? Por exemplo, uma das minhas preocupações, ok, eu identifiquei, porque eu vou identificar vários ativos legítimos, eles têm que estar ali. Agora, tem um segundo nível de profundidade desse discover da minha superfície. Por exemplo, se naquele site tem lá um formulário, quais são os componentes existentes naquele ativo, naquela aplicação que são comumente explorados por algum tipo de ataque, por algum tipo de gangue. Então, esse tipo de mapeamento de superfície da aplicação, então, aqui a gente pode colocar APIs, formulários, eventualmente algum storage, né? Na cloud a gente tem bastante exemplos disso. Isso também é importante a gente identificar. Puxa, eu tenho lá esqueci lá aquela área o repositório. Um storage de objetos. Qual o nome da AWS? S3, poxa. O Os S3, os buckets. O S3 é o primeiro storage de objetos da isso, não, história. Essa história. Tem gente que tá aqui, ó, S3, vai ser um coração, É. você não sabe. Nesse processo de discovery, eu vou lá e identifico que está exposto um S3 meu e, cara, de forma a acesso público, contendo dados sensíveis. Então, a superfície de ataque, particularmente, eu também tenho esse tipo de expectativa, né, da gente identificar. E veja que eu estou combinando, né? A gente está combinando essa necessidade da visibilidade, da dimensão da minha superfície e também aproveitando, um colega usa muito a expressão busão, né? Aproveitando esse busão do discovery da gestão da superfície de ataque para identificar se tem alguma vulnerabilidade. Então, tem muita conexão. Qual a solução que eu tenho mais integrado todas essas características? Essas frentes para me dar visibilidade. É né? isso. Que, às vezes é ilusão. Eu tenho aqui... Não, tá externo, mas tá sendo protegido por WAF. Você vai ver, você consegue dar bypass e chegar no IP da pessoa porque não fez uma configuração boa. Exato. Mas, Zilo, assim, para vocês dois, a gente sempre pensou, quando você fala dessa superfície de ataque, de conversar assim, não, mas meu time de marketing, se ele for subir alguma aplicação, ele vai passar por minha aprovação. Sonho meu. Perfeito, cara. Obrigado. Fica difícil eu falar numa reunião isso daí, entendeu? Mas olha pra mim, tá? Eu vou, tá? Fica difícil. Não, cara, nós somos uma empresa de cybersecurity, uma consultoria, a gente presta. Aqui dentro já saiu o pau pesado, tipo assim, cara, quê? Você vai subir o quê? Mas passou por alguma aprovação? Passou pelo nosso time de Red Team? Vocês querem contratar um pentest do mercado, né? Nesse caso, eu posso executar dentro de casa. Que tá? bom. Que bom. Então, assim, são coisas que
é natural da pessoa. A pessoa veio, né, do marketing, do RH, de grandes Big Four, tudo mais. Não, mas lá nós tínhamos nosso... Não, você tem seu budget aqui. Mas, cara, qualquer coisa que for subir de aplicação, você vai passar. Sim. Vamos considerar, então... Vamos já botar um D0. Ninguém das outras áreas vai pedir nossa aprovação? Vai pedir aprovação da área de segurança? É isso. Podemos considerar isso? Então, e acho que, se você me permite, vou também falar para você que a modernização, vou chamar aqui de modernização e a migração para a nuvem, traz para nós profissionais de segurança uma oportunidade única para a gente fazer isso que você acabou de falar. Que assim, ao invés de eu ter que pedir para todo mundo vir, posso ou não posso, você vai falar assim, ó, faça. Até porque quem migra para a nuvem quer o quê? Agilidade e escala. É. Então assim, ótimo, vou te dar a agilidade, você pode usar, só que tem uma coisa que chama guarda-rails automatizados. Bem, eu vou codar isso aqui e toda vez que você for subir uma aplicação, você pode subir o que você quiser, desde que ela atenda esses critérios. Isso no passado é o que a gente escrevia política de segurança, lembra? Eu não posso dizer quem é, mas ele deve estar ouvindo, você vai lembrar. Eu não vou falar seu nome porque você vai ficar bravo. Mas ele fala assim para mim, ó, vamos pedir então para quando atacarem a gente, atacarem só o que está escrito na política, que é o que vale. Né? Assim, no passado a gente escrevia isso. Hoje em dia você pode pegar a política de papel e tornar ela Real. software as code. Exato. Então assim, security as code, né, na verdade. Então, olha a beleza que isso traz. É uma oportunidade. O que acontece às vezes é que a gente as empresas começam a adotar serviços de nuvem sem usar essa oportunidade. Que eu falo assim, no momento que está... Outro dia eu estava falando com o CISO, que a gente está numa empresa, um cliente que está migrando, eu falei para ele assim, cara, repense os seus controles. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Será que você tem que fazer do mesmo jeito que você fazia no on-premise? Provavelmente não. Você já tentou entender como é que você automatiza isso na nuvem? E aí a gente começou a mostrar algumas coisas para ele, como por exemplo, você falou do bucket, né? O bucket você tem como automatizar o processo de forma que ele não vai se tornar público de jeito nenhum. E se alguém tentar, você volta. E se alguém tentar... Eu vou dar um exemplo que acontece comigo. Um controle que a gente usa dentro da AWS e que os clientes usam. Eu tenho acesso à console para testar as coisas. Acreditem, eu ainda testo, é meu videogame. Não sou tão bom quanto a Lê na console, mas eu me viro. Então, a gente tem como testar coisas. E a gente tem um guardrail interno que é o seguinte, ó. Se eu, Zilo, tentar publicar um bucket externamente, ele não vai deixar. Ou se eu tiver que pedir uma autorização, eu tenho que dizer por quanto tempo eu quero deixar aberto para fazer um teste. Aconteceu comigo um tempo atrás. Eu estava viajando, estava num cliente, fui mostrar um negócio para ele, pedi autorização lá, quero liberar esse bucket por X minutos, parari, parará, e eu vou fazer um teste. Autorizado, coloquei, não tinha nada de informação sensível, nada de relevante. Era um teste. Eu saí do cliente, os arquitetos, fechamos o notebook fora do Brasil, peguei o voo, cheguei aqui no Brasil, meu telefone tinha 5.000 chamadas, mensagem, porque o processo foi escalado automaticamente. Falei assim, ó, esse senhor aqui, ele pediu para usar esse recurso durante 10 minutos e ele usou mais tempo. E a gente, durante 20 minutos, tentou entrar em contato com ele. Aí ligaram pro meu chefe, cara. Caramba. E o processo é automatizado, escala automático. Assim, você tem 20 minutos para responder. Você não respondeu? Vai escalar seu chefe. Se o seu chefe não responder, vai pro chefe dele. Pode chegar até no... Caramba. Lá em cima. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, rapaz do céu, o que foi que aconteceu? Óbvio que eles já tinham tomado a automatização para cortar, etc. Não tinha nada demais. Mas eu tive que me explicar depois. Por que você esqueceu? O que faltou? Cara, eu tive que explicar. Pô, na verdade, eu estava fazendo uma demo com os arquitetos. Eu esqueci de fazer isso. Não tinha dado sensível. Não, a gente sabe. Mas, ó... Então, veja que a nuvem te possibilita criar esse tipo de mecanismo automatizado. Tem um desafio maior aí no sentido de perfil profissional para fazer isso, que o Ale falou. É que normalmente é alguém que coda, mas que vai ter que traduzir práticas de segurança em código. Entendi. É impossível? Não. Dá para fazer e já tem gente fazendo. O pessoal deve estar ouvindo e falar assim, isso só acontece... Não. Vou dizer para você, já tem empresa no Brasil fazendo isso. Eu não posso dizer quem é, mas tem alguns grandes clientes nossos. Para você ter uma ideia, hoje quando o time de produto do cara vai tentar subir um produto, ele sobe o produto, se tiver vulnerabilidade, ele já informa o dono do produto, já gera um OKR dizendo assim, você tem 10 vulnerabilidades, você tem 1 hora para corrigir. O time de segurança não faz nada. Ele só monitora os guardrails, automatiza e entrega para o dono do produto. Fala, não, você pega esteira de desenvolvimento, você pega... Vamos pegar isso. Vera Code integrado com a AWS. Cara, é maravilhoso. Ou outra solução integrado com a AWS. Você consegue realmente analisar ali todo o bug, todo o código, tudo
e já dá as informações. E a gente Então você nem- consegue essas automações tranquilamente. E a gente pode pôr um outro componente aqui, que eu sei que não é o tema, mas a gente precisa só lembrar dele e talvez sugere outra conversa. A gente tem um componente agora que pode ajudar a gente pra caramba, que se chama inteligência artificial generativa. Fala um pouco mais. Tava me segurando pra É, então. Tava até aqui a última perguntinha aqui, ó. Eu não lembrei do roteiro das perguntas, mas que é o seguinte, você estava falando de análise de código, né? Hoje você já tem ferramentas, vou pegar o exemplo da AWS lá, o Code Whisper. O cara está escrevendo código, você contratou um desenvolvedor novo. Olha você reduzindo, olha que lindo, isso é lindo, eu fico emocionado. Olha que lindo você reduzir a superfície de ataque no tempo de execução. Porque uma coisa é pós-mortem, está em produção e agora eu vou escanear. Agora eu quero reduzir a superfície de ataque em tempo de execução. O cara está escrevendo um código, ele está codando, a inteligência artificial fala para ele, esse código tem vulnerabilidade. Nessa linha, quer que eu corrija para você? Corrige desse jeito. Clique aqui e eu corrijo. Cara, isso é lindo. Cara, isso é lindo. É. E funciona, tá? Isso já existe. Estou dizendo para vocês. A AWS Code Whisper é uma ferramenta que faz isso para desenvolvedores. Não, isso é ótimo. Até assim, desculpa. Para os que têm medo, não vou jogar meu código em inteligência artificial. É da própria AWS. Isso. É confiável. Não, e você tem outras soluções que fazem isso. E óbvio que você vai tomar os cuidados de saber. Essa inteligência artificial é privada, ela é controlada. Óbvio, você tem todos esses controles que você tem que olhar. Mas acho que, de novo, nós em segurança, a gente tem que começar a olhar os controles de outra forma. Se eu reduzir a superfície de ataque no momento que o cara está escrevendo o código, cara, eu já resolvi. Assim, óbvio que eu tenho um legado para resolver, mas eu falo que é evitar enxugar gelo. E é custo na veia. Na veia. Porque assim, você tá falando dessa pessoa não precisar mais codificar, criar ali um patch, criar alguma coisa. O mercado fala de shift left. Outro dia eu estava numa aula na faculdade, no MBA para molecada lá. Molecada não, eu vou falar, eles vão ficar bravos. Que eu falei assim, isso aí é a oportunidade de a gente fazer shift beyond left. Que assim, cara, eu vou mais perto do desenvolvedor ainda. Agora, em tempo de execução, o cara está fazendo isso. Quase em tempo real. Uma vulnerabilidade que não existe ainda. E que ainda pode aparecer. E aí você tem tantas outras aplicações. Outro dia eu estava brincando com uma ferramenta nossa de inteligência artificial. Lá, eu falei assim, cara, se eu tentar criar um advisor aqui para responder incidente de segurança junto comigo. Eu criei em 10 minutos, Du. Que demais. 10 minutos. E eu falei assim... Tive um incidente do tipo X, o que eu faço? Ele descreveu para mim, faça isso, faça isso, faça Olha isso. só. Se você conectar isso daí com a etapa do SANS ainda, as 6 etapas, o que eu tenho que fazer? Cara, ele vai dar... Então assim, eu acho que a gente tem que usar isso para nos ajudar a acelerar um pouco diminuir essa distância. Né? O gap técnico, né? O conhecimento que tem compartilhado ali, que usando esse tipo de tecnologia. Edu, me fez lembrar, você, no seu questionamento, me fez lembrar o desafio de como identificar que o time de marketing publicou um site sem passar por mim. Numa outra experiência, o time fez um trabalho bacana para identificar essa exposição que está fora do meu controle, porque tem coisa que está fora daquele meu range de IPs oficial. Shadow IT, o cara está usando em outro lugar. Shadow IT. Cara, foi muito bacana que monitorando os registros os novos registros do DNS autoritativo, a gente identificava muitos sites que estavam sendo disponibilizados sem passar pela nossa querendo ou não, esteira. a primeira coisa que o cara faz é criar um registro para ele poder subir o site. Então você pega também quase ali no momento de criação. Exato, ali já tinha um TG preso. Eu lembro disso aí. Eu lembro disso aí. Um outro ponto, Zilão, é o Threat Intel. Né, a monitoração da marca para você identificar, olha, que tem ali um hot site, né, com um maledeto formulário vulnerável e quem descobriu foi o seu time e o seu parceiro de Threat Intel. Então são dois outros recursos, caminhos para esse desafio de ter um mapeamento ali próximo do 100%. Gostaria muito de conversar com aqueles rapazes que vocês comentaram no indicador que conseguiu 100%, né? Qual a estratégia deles para conseguir 100%? Porque é desafiador. Mas muito. Né? É que você tocou também num ponto que a gente estava falando muito de superfície de ataque, assim, recursos meus ou que estão na nuvem na minha nuvem que eu estou usando. Mas você tem outro desafio, o Shadow IT tem gente usando o recurso fora que talvez você nem saiba. Vou dar um exemplo. Eu estava outro dia numa reunião com vários executivos falando sobre cybersecurity em IA. A gente fez um evento, estava todo mundo lá. Aí eu falei assim, pessoal de segurança, falei,
Todo mundo aqui tem certeza que a sua empresa está usando ou não está usando IA? Aí ficou aquele silêncio. Quem acha que está usando, com certeza, levanta a mão. Aí uma parte levantou. Quem acha que não está usando, levanta a mão. Eu falei, vou dar uma notícia para vocês. Vocês que falaram que vocês acham que não estão usando, eu vou dizer para vocês que já estão usando. Você tem Shadow IA já rolando. Tá? As pessoas estão olhando. E aí, ó, me deu aqui um insight aqui sobre desafios que a gente vai ter de mapear a superfície de ataque com IA. Por quê? Você está usando uma IA. Você está submetendo dados seus para treinar aquela inteligência artificial. Como é que você está mapeando isso? Como é que você sabe que você está expondo propriedade intelectual sua para uma superfície externa que vai usar essa informação para treinar o modelo e que pode, inclusive, ajudar outras empresas com propriedade intelectual? Assim, a gente vai ter alguns outros desafios que não são impossíveis de resolver. Né? Mas, de novo, voltando ao tema da é a maturidade. Ninguém vai começar fazendo isso. Né? Faz o básico, come papinha, né? Depois vai evoluindo e tem que ter paciência. Segurança, a lei lembra disso, eu falava sempre. Assim, cara, segurança é resistência, insistência e persistência. Assim, ó, tem que ficar todo o tempo lembrando que você tem que fazer o básico, que você tem que pensar no futuro, tem que fazer isso de forma constante. Agora eu vou entregar ele. Ele usava uma expressão que eu adorava, que ele falava assim, nós somos pregadores da palavra de segurança. Então a gente tinha que pegar, né? Lembra disso? A gente brincava, falava assim, quem nós vamos hoje converter? Depois mudou para evangelista. Dependendo da religião, da crença de cada um, é uma brincadeira, mas assim, a gente fala assim, cara, hoje a gente vai ter que convencer alguém para fazer algo de segurança que talvez a pessoa não queira, mas ela precisa fazer pro bem dela e pro nosso, né? E a gente vai ter que fazer isso cada vez mais, né? Um outro guru nosso em comum usava a expressão que a repetição é a mãe da retenção. Eu vou entregar ele aqui, pode? Esse é o mestre. O mestre Julião, já entreguei. O mestre Julião. E, cara, eu acredito muito nisso, né? De educar, né? Porque eu tenho um cenário, por exemplo, que a gente no negócio precisa usar o WhatsApp. WhatsApp. Meu, e as empresas que falam que não usam. Não posso usar o WhatsApp. Da inteligência artificial. Não tô usando. Quer se enganar. Falar onde você acha que está usando. Então, eu aprendi uma palavra com uma ex-chefe do Zillow que é empatia, né? Cara, eu uso o WhatsApp para me comunicar com a vozinha para adiantar, para lembrá-la que ela precisa tomar um remédio. E a ferramenta de comunicação que ela usa é o WhatsApp. Ela usa o WhatsApp para conversar com os netos dela, ela vai usar para conversar ali com o enfermeiro dela, com o médico dela. Então, como é que eu disponibilizo esse tipo de recurso de uma forma segura? Como é que eu uso a IA de forma segura? Né? Como é que eu uso esses recursos que são amplamente utilizados, que podem ser utilizados ali para gerar algum tipo de brecha de exposição da empresa? Existe uma forma segura? E aí isso que o Zillow falou, esse trabalho constante de falar a forma como é que eu uso. Eu vou ter que compartilhar uma informação com o WhatsApp, como é que eu compartilho isso de forma segura? Você deu um exemplo, o Glauco que uma vez falou isso, ele falou, antes nós éramos sempre os... Dr. No. Dr. No, para tudo. Para tudo, não, isso daí vai dar problema, isso daí não é seguro, isso daí... Bloqueia, veta. Não, querem criar uma escada ali do piso térreo para o primeiro andar. Eu vou ser o cara que vai falar, não, cara, a escada vai ser criada, tem que ser criada, vai melhorar meu negócio. Eu vou ser o cara que fala assim, pô, que legal, linda, não tem que ser transparente, legal, mas vamos então colocar um corrimão, um guarda-reio. Bota uma lixa para não escorregar. E aí você começa aos pouquinhos a ajudar. A escada vai ser construída e você vai ser muito mais visto com bons olhos, né, de ter ajudado o negócio a chegar lá, do que simplesmente falar, isso deve dar problema. E é melhor você evoluir pequenos passos dia a dia, do que virarem as costas e falarem assim, deixa pra lá, vamos fazer, depois a gente olha. É melhor fazer em pequenos espaços. Você me fez lembrar de uma história, essa história é real, não posso dizer quem é a empresa, mas eu estava numa reunião de executivos da empresa e eles estavam fazendo um processo de migração para a nuvem e o CISO estava falando, não, isso não pode, isso não vai, isso não pode, eu não quero, não é certo, tem que usar o firewall que eu quero, tem que... Aí, cara, o CFO, o CIO viraram a reunião, o cara saiu, ele falou assim, eu vou migrar com ele ou sem ele.
Então ajudem ele a entender o que precisa ser feito para migrar. Aí, pô, meu time todo foi lá, sentou com o cara, ó, tem que mudar a arquitetura. Não, eu quero desse jeito, e o cara quero desse jeito, e falou assim, rapaz, tá difícil, né? 2 meses depois, 2 meses não, 1 mês e meio depois a gente voltou. Trocaram o siso. Porque o cara falou, eu vou fazer com ele ou sem ele, eu vou arrumar outro. Ponto final. Eu vou arrumar outro, porque assim, ó, eu não posso ter alguém aqui que impede o meu negócio de se transformar. Eu preciso ter alguém que viabiliza a transformação com segurança. É isso aí. E que saiba, inclusive, às vezes, que você vai ter que aceitar risco. Eu tive um chefe, você vai lembrar dele. Machadinho, ó, saudade de você, ele vai lembrar. Ele falou assim, Zilão, quando você sai de casa, você corre risco, amigo. Você pôs o pé na rua, a vida é... fazer negócio, vocês que são empreendedores, você sabe muito bem disso. Você corre risco quando você vai empreender. Então, assim, o que você tem que fazer é conviver com ele. E aprender a conviver com isso. Um ponto importante aí, também nessa linha de conscientização, nessa conversa me fez lembrar um artigo do Bruno, acho que foi o Bruno Moraes, falando que a área de segurança precisa estar mais próxima de TI. Nesse tema de superfície, eu preciso sensibilizar o time de TI. Que deve ter até ferramentas já que poderiam te ajudar. Exato. A partir do momento que eu explico o porquê que um RDP, por que um SSH, um Telnet, né, essas interfaces administrativas, a partir do momento que eu mostro para ele qual que é o problema disso de exposição, esse profissional, ele se torna um aliado. É um advogado, ele passa a advogar para você. Exato. Se chegar para ele não precisou nem esperar o scan, a varredura a cada 10 minutos, porque na hora que chegou para ele liberar aquela regra, ele falou, cara, isso não pode. Expor esse tipo de interface não pode. Não precisou chamar o time de segurança, porque ele foi educado, ele sabe qual que é o impacto, ele sabe qual que é o risco disso. Então, é importante também a gente, como profissionais de segurança, educar. Eu lembro uma vez, quando a gente trabalhava na consultoria, na Módulo, a gente fez um teste de invasão numa aplicação. E o dev estava ali, né? Não, aqui está tudo certo. E aí eu falei, cara, tá tudo certo mesmo? Você estava ali dando os dados de entrada? Não, tô. E aí, na frente dele, a gente fez um teste clássico, aquele de livro. Pum! Escancarou a aplicação. Nesse momento, esse dev, ele virou meu amigão desde criancinha. Por quê? Porque ele entendeu o problema. Ele entendeu o risco, ele imaginou todos os outros sites que ele desenvolveu usando aquela mesma forma. Então, é importante conscientizar o dev, é importante conscientizar o time de TI, time de segurança tem que estar abraçado. Porque, cara, eu não para chegar nesse indicador do 100%, você não vai chegar sozinho. Não vou chegar sozinho. Não vou chegar sozinho. Sem chance. Falei que ia ser um baita de um bate-papo. Pô, a gente começou falando de superfície de ataque, falou de um monte de outra coisa, né? Terminamos aqui, lembrando dessa época na Módulo. Te falei que a gente ia ter que puxar outro depois. Aí, ó. E vamos ter. Vamos ter. Não, e tava ali o Felipe Bravo já, né? Levanta. Ele vai controlando, você viu? Falei? Já brigou com a gente já no descobri começo. Quem manda aqui. Não, nós somos meros executores. Coadjuvantes aqui. Gente, foi demais. Nós ultrapassamos. Geralmente a gente faz 40, 45 no máximo. E o pessoal vai desistir da gente. Vai nada. O pessoal deve estar assim, putz, cara, vai ter outro, vai ter que ter outro. Chegamos a 1 hora aqui, voou, né? Putz, é um negócio que a gente nem repara. Que o bate-papo é demais, né? E aí começa a lembrar, eu tava aqui, ó, sabe? Nostalgia, né? Sabe, menina apaixonada, fica assim, ó, tipo, olhando, cara, fala mais. Tava fenomenal, tô adorando. Mas teremos que encerrar, porque o rapaz ali tá bravo com a gente, viu? Brincadeiras à parte, Lê, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, de verdade, grandes experiências, espero que você tenha gostado também, e com certeza teremos próximos. Poxa, conta comigo, Edu, Matheus, poxa, sempre é um prazer falar de segurança ao lado daqui do meu amigo irmão Zilo. Nunca tempo suficiente, né? Nunca. A gente que dá aula, né, gosta de falar. E filho de radialista como esse, então... Vira, nem percebe que tá, né? Não tem mais holofote, não tem mais nada. Um papo muito, muito, muito gostoso, sabe? Muito... Demais. Foi um prazer. Zilo, obrigado. Que legal ter você aqui. Pô, prazer, fundo do coração. Prazer, demais ter esse bate-papo. Muito bom, Matheus, Du aí, conhecer vocês pessoalmente. O Ale, como, né? Somos amigos, então a gente começa a lembrar das histórias. Muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado também. Não, mas tenho certeza, assim, respeito máximo por vocês dois. Acompanho demais a história, de verdade. São pessoas realmente, né? Baita nomes do mercado. Sempre temos amigos comuns, pô, que vocês postam, eu sigo, eu leio, eu falo, pô, que legal. E ter vocês aqui hoje foi um negócio muito legal, de verdade, honra mesmo.
Teuzinho? É isso. E para quem não acompanha ainda, acompanhe. Zilo, Ale, é isso mesmo, porque tem muita sabedoria ali. Eu confesso que eu lá da Austrália já acompanhava, aprendendo com vocês. A gente todos aprende nessa juntos, mesa. cara. A gente aprende, todos nós aprendemos é juntos. isso. Acho que isso é... Você que nos acompanha, tá vendo? Isso aqui é pra vocês, cara. Isso daqui é altíssimo nível, bate-papo bem legal, descontraído, de uma forma interessante. Então, se a gente for fazer recapitular rapidinho, falamos desde ferramentas que ainda existem no mercado, Shodan, Binary Edge, Nmap, tem Nmap online hoje, né? Se for pesquisar. Pô, colocou meu IP ali da minha plataforma, da minha SN, da minha empresa, eu consigo já descobrir algumas portas, fazer mapeamento rápido, desde também utilizar ferramentas pagas. A AWS tem essa funcionalidade, tem outras que existem que eu consigo também fazer essa varredura. O importante é começar. É começar, olhar registro de domínio, Threat Intel, e aí eu começo a subir o nível. Então assim, gente, foi um bate-papo muito legal. Para quem não se ligou nessas frentes, põe para ouvir de novo, mas agora velocidade mais rápida, com a canetinha, Anota. vai pegando que os dados foram muito legais. Obrigado, isso aqui é feito para vocês de verdade, espero que tenham gostado, teremos outras participações dos senhores, com certeza, e até a próxima. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Abração, tchau, tchau. Edgecast.